as costelas e a fechou no lugar. Desta costela o Senhor fez a mulher e o levou o homem então. Então disse: esta é parte dos seus ossos e parte da sua carne, e será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão o homem deixará a casa do seu pai e da sua mãe e unirá-se a uma mulher, e os dois tornarão a ser um só. Amém? Olha que palavra linda, amados, que nós podemos observar aqui. Desde a criação, que as Escrituras, ela confirma para nós o plano e o projeto de Deus para o ser humano. Deus faz ali a terra, Deus faz o firmamento, Deus coloca os animais, e Deus coloca o homem para reger esses animais. Observando então que a classe e a categoria de animais tinha o macho e a fêmea, Deus então observou que o homem estava sozinho. E Deus, glória a Deus, Ele não quis que o homem permanecesse sozinho. O homem, por ciência e sabedoria de ser imagem e semelhança de Deus, tornou-se dominador, mas estava sozinho. E a Bíblia vai dizer então que Deus permitiu que o homem dormisse um sono. E desse sono então, Deus cerrou uma das suas costelas. Deus costurou ali o lugar, preencheu com carne novamente, e dessas costelas Deus formou a mulher, a adjuntora, a auxiliadora, a Eva, que caminharia junto com Adão para reger o paraíso. E a partir dali Deus instituiu então a família, Deus instituiu então o matrimônio, Deus instituiu então o casamento, a formação da primeira família na face da terra. Por ser tirada a Eva da costela do Adão, Deus disse que a partir daquele momento eles seriam uma só carne. E é isso que nós estamos fazendo aqui diante da celebração do casamento de Samuel e também da Elaine, confirmando esse voto e essa bênção de Deus, para que eles se tornem uma só carne. E o mais interessante é que isso, diante do fenômeno que Deus fez, virou uma promessa na face da terra. Qual é a promessa? Dizendo que o homem deixaria a casa do seu pai, deixaria a casa da sua mãe e se uniria a uma mulher, e os dois então se tornariam uma só pessoa, uma só carne. Ou seja, é o que nós estamos confirmando através dessa cerimônia, das bênçãos de Deus que serão proclamadas sobre a vida do nosso irmão Samuel e também da nossa irmã Elaine. Se nós formos agora para o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos 5 e 6, nós vimos que diante da criação foi Deus que fez a instituição do casamento, criando o homem e mulher. Como nós cremos na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nós vamos ver agora o que Jesus fala a respeito do casamento em Mateus capítulo 19, amém? Glória a Deus. No verso de número 5 e no verso de número 6. O que é que Jesus disse a respeito do casamento? Vocês não leem as Escrituras? Responderam nelas como está escrito: Deus criou o homem e a mulher. O homem deve deixar o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua esposa, e os dois tornarão uma só carne. Assim eles não serão dois, mas sim uma só carne. Portanto, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Jesus foi mais profundo diante da aliança que Deus fez. Deus disse que os dois seriam uma só carne. E Jesus, glória a Deus, Ele põe aqui diante dessa palavra um ponto final na separação. Porque eu creio que quando duas pessoas se amam, quando duas pessoas oram a Deus, quando duas pessoas buscam a bênção de Deus diante do relacionamento e se unir com uma pessoa, nós entendemos então que Jesus sela essa promessa dizendo que aquilo que Deus uniu não pode apartar o homem. A briga não aparta, a confusão não aparta, a falta de saúde não aparta, a falta de sabedoria não aparta. Por quê? Porque Jesus está dizendo: aquilo que Deus uniu não aparte o homem. E é isso que nós vamos proclamar também sobre a vida do nosso irmão Samuel, da nossa irmã Elaine, que não importa o que eles passarem,
não importa o que eles enfrentarem, não importa as adversidades que possam vir daqui pela frente, aquilo que Deus está unindo, aquilo que Deus está atando e selando nessa noite, não pode separar o homem. Amém? Amém. Nós vamos agora para o livro de Efésios, no capítulo 5, no verso 24, quando a instrução agora é de Paulo, já cheio do Espírito Santo, instruindo, glórias a Deus, a igreja a respeito do casamento. Ele vai dizer assim: portanto, vocês esposas devem atentar de bom grado para a orientação dos seus maridos, em tudo tal como a igreja segue a direção de Jesus. E vocês, marido, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja quando se entregou por ela, para fazê-la santa e purificadora, para lavar das águas mediante a palavra, a fim de que pudesse apresentá-la para si como uma igreja gloriosa, sem uma única mancha, ou ruga, ou qualquer outro defeito, mas sim santa e sem imperfeição. Assim que os maridos devem tratar as suas esposas, amando-as como o próprio corpo, como quem ama a sua mulher, ama também a si mesmo. Amém? Amém. Paulo está fazendo uma comparação a respeito de Jesus e a noiva. Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Nós sabemos que lá na frente vai haver um encontro como esse, mas trazendo para os dias atuais, ele disse que da mesma maneira que ele, como noivo, amou a igreja deve amar ele. Ou seja, Samuel hoje como noivo deve amar a sua esposa, e ela como noiva deve amar o seu esposo. Ambos amando-se, respeitando por todos os dias da vida, até que a morte os separe. A única coisa que pode separar um casal, quando Jesus diz que aquilo que Deus uniu ninguém pode separar, é somente a morte, né? Deixa a companheira, deixa o companheiro e vai para o céu morar com Jesus. Caso contrário, o casamento é eterno. Amém, amados? Então nós podemos ver aqui Deus falando a respeito do casamento, Jesus confirmando a respeito do casamento, e Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, dando testemunho do casamento. Casamento hoje que acontece aqui do Samuel e também da nossa irmã Elaine. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus pela palavra? Agora chegou a hora dos votos. Eu gostaria que os dois virassem um de frente para o outro, amém? E olhassem bem dentro dos olhos. E eu vou fazer a seguinte pergunta: Samuel Júnior Paulo está disposto a prometer diante de Deus e todos aqui presentes a tomar esta mulher, Elaine Aparecida da Silva, por sua legítima esposa, para viver com ela segundo foi ordenado por Deus? Promete amá-la, honrá-la, consolá-la, conservá-la, tanto na saúde como na enfermidade, na prosperidade e em todos os sofrimentos, e te conservardes exclusivamente para ela enquanto viveres? Sim. Elaine Aparecida da Silva está disposta a prometer diante de Deus e de todos aqui presentes a tomar este homem, Samuel Júnior Paulo, por seu legítimo esposo, para viver com ele segundo ordenado por Deus. Promete amá-lo, honrá-lo, consolá-lo, conservá-lo, tanto na saúde como na enfermidade, na prosperidade ou como em sofrimentos, e te conservares exclusivamente para ele enquanto viveres? Sim. Feitos os votos, podem aplaudir a Jesus pelas glórias. Então eu peço que os noivos virem para lá, porque é chegada a hora da entrada das alianças. Amém?
Jesus, igreja, amém? Entrada das alianças. Quando falamos aqui de alianças, ela significa aliar-se a algo ou alguém, intenção de acordo, pacto e convênio entre pessoas ou nações que buscam objetivos comuns. A Bíblia fala de muitas alianças, especialmente das alianças que Deus fez com a humanidade. Aqui nesta cerimônia de casamento, essas alianças significam um compromisso voluntário, consciente e responsável estabelecido entre duas pessoas que se amam. O mais interessante disso é que, se nós observarmos, essa aliança vai representar o amor de Samuel e vai representar o amor da nossa irmã Elaine. Por quê, pastor? Porque ela vai estar 24 horas sendo colocada ali no dedo, amém? Você não deve retirar a aliança. Por quê? Porque a aliança não se quebra. A aliança é eterna e perpétua. Então a aliança, ela deve permanecer.